Alô, boa noite, sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui na nossa tradicional segunda-feira, fazendo a nossa live da noite, sempre com temas técnicos, sempre com conteúdo ligado ao agronegócio. Sejam bem-vindos, amigos, produtores, nossos colegas das outras unidades, as outras filiais, técnicos, fazendeiros, enfim, todo esse grupo de pessoas que estão muito ligadas ao agronegócio e que estão ligados aí ao Grupo Futura e ao CMC, com essa plataforma que nós temos aí de muito conteúdo. Eu sou Ricardo Alves, para quem não me conhece, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico das Rações Futuras. E aqui ao meu lado, por favor... Meu nome é Renato, sou veterinário, responsável técnico pelas Rações Futuras e gerente do CMC. Bem-vindo todo mundo, boa noite a todos. Muito bem, doutor Renato, é um prazer estar com você aqui, né? Normalmente eu e doutor Paulo estamos dividindo na maior parte das vezes aqui esse assento, né? Um abraço, doutor Paulo, boa noite. Doutor Paulo aí hoje não está presente, cuidando das suas outras atribuições e aqui representando em bom nível, em alto nível, o nosso colega e colega de profissão do doutor Paulo, doutor Renato Machado. Obrigado, doutor Renato. À disposição. Enfim, pessoal, nós hoje vamos falar então, e a gente sempre vai direto ao ponto, porque os conteúdos que nós temos que falar com alguma rapidez, nós não podemos perder tempo, porque eles são sempre muito bons, tem muita participação, vocês aí podem compartilhar, podem buscar informações, dúvidas e perguntas através do chat, nós temos o nosso pessoal aqui do estúdio que vai acompanhar, e vai passar para vocês algumas informações relacionadas também aos contatos, às vendas de cursos e outros mais. Portanto, podem participar via chat sem nenhum problema. E já dê aí o seu joinha para que vocês possam receber as nossas notificações. E toda semana nós com algum conteúdo novo, né, doutor Renato? Toda semana. Participando para o pessoal na nossa grande plataforma que é o CMC Flix. E hoje o tema que nós vamos falar está ligado à pecuária de corte e nós vamos então falar de um tema muito importante para qualquer negócio que é lucratividade, que é viabilidade. E para isso, para que a gente possa monitorar, para que a gente possa gerir, para que a gente possa ter domínio sobre o negócio, nós precisamos conhecer indicadores do negócio. Nós precisamos conhecer alguns índices relacionados ao negócio. E é isso que nós vamos hoje falar e colocar dados muito importantes para que vocês possam ter como referência e que possam ter como buscar no negócio de vocês, entendendo que os números que serão apresentados e os tipos de indicadores, eles têm uma relação direta com o resultado financeiro e econômico do seu negócio, especificamente da pecuária de corte, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E tem aquela frase célebre, né, doutor Ricardo, que tudo que você mede você consegue controlar, né? É isso que o senhor vai mostrar hoje. Exatamente. E nós já falamos em alguns outros episódios, vamos entender assim, que agora nós estamos na plataforma Flix, então nós temos episódios. Nós já falamos em outros momentos da importância da coleta de dados, né? E o que nós vamos mostrar aqui, ele está um passo à frente de quem faz as coletas. Nós não vamos conseguir ter uma boa aplicação, um bom desenvolvimento desses indicadores que nós vamos dizer, se nós não coletarmos dados. Então isso faz parte da boa gestão e o Dr. Renato lembrou aqui muito pontualmente da importância dessa coleta. Então nós vamos dividir os sistemas de criação da pecuária de corte, para que a gente possa ter os indicadores específicos para cada um dos sistemas, em 3 sistemas, que é o tradicional sistema de cria, e quando a gente fala nesse sistema, nós estamos falando que é do nascimento do bezerro até a sua desmama, então é um período que percorre aí de aproximadamente 7 meses, né, quando o bezerro está ao pé da mãe. Nós estamos falando também do sistema da recria, propriamente dito, que seria a fase, então, pós-desmama, né, dos bezerros, até o momento dele virar um novilho ou novilha, que é um período antecessor ao acabamento ou à terminação desses animais. É a fase do meio.
tá certo? A fase que sai da desmama e vai até o boi magro, como alguns conhecem, que é aquele animal que tem ali os seus 390, 300 quilos de peso vivo e que daquela fase à frente ele passa a ter um sistema de terminação ou de engorda, que seria então o sistema seguinte que nós estamos dizendo, que é esse de engorda propriamente dito. Esse período ele vai variar em função dos sistemas que as pessoas vão adotar. Alguns têm essa fase de terminação ou engorda a pasto, outros têm um sistema de terminação no confinamento, outros têm o semi-confinamento, que está com uma suplementação concentrada semelhante ao confinamento, porém com os animais ainda a pasto. Então nós temos algumas diferenças, alguns modelos que vão variar o número de dias, que vão variar o ganho de peso diário e vão variar alguns sistemas de alimentação, mas todos eles se classificam como um sistema de terminação propriamente dito. Exato. E muitas vezes o pessoal preocupa só com a fase final, né? E esquece que as outras fases são muito importantes para chegar no resultado final. E pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, YouTube, Facebook. Se você quer ter acesso às nossas lives semanais, tem muito cliente que reclama. Olha pessoal, esqueci da live de hoje e tal. Tem uma ferramenta muito interessante no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube agora, clique aí no inscrever-se e ative o sininho para você não esquecer. Eu mesmo estou classificado aqui, estou inscrito e meia hora atrás aqui eu recebi uma notificação dessa live. É muito interessante, não dá para esquecer desse jeito. Muito bem, pessoal, vamos ficar ligado então. E entrando aí diretamente nas questões dos nossos indicadores, ou dos nossos KPIs, para alguns que estão ligados aí à questão industrial, índices, seja lá como for, nós vamos começar a falar então sobre os nossos principais indicadores ligados à gestão, no caso agora da fase de cria, primeiramente. Vaca criadeira. Vaca criadeira, tá lá com o bezerro ao pé até aquela fase em que ele vai ser desmamado. O primeiro item podemos dizer, e muito conhecido, taxa de prenhez, ou seja, quantas vacas emprenharam em relação às vacas que foram expostas ou vacas aptas dentro da estação de monta. Quando eu falar vacas aptas ou vacas expostas, pessoal, é a mesma coisa, tá certo? Ou seja, eu estou considerando aquelas vacas que entraram no regime da estação de monta. E nós não estamos aqui, nós não vamos considerar aquele sistema onde a pessoa não tem estação. Nós entendemos que na pecuária moderna, a estação de monta é uma condição sine qua non. É uma condição que já está provado em que nós temos resultados melhores, nós financeiramente estamos mais adequados dentro do negócio e aquele pensamento tradicional de que as pessoas dizem, se eu tenho despesas todos os meses, eu preciso ter receita todos os meses, já está provado que a estação de monta, embora não te deu a receita todos os meses, como alguns pensam, ela te dá no final do período ou no final do ano uma receita muito maior do que aquelas que as pessoas imaginam que o boi tem que ficar junto com a vaca o ano inteiro. Então nós vamos desconsiderar essa situação em que as pessoas deixam o boi direto na vacada. Nós sempre vamos considerar que já estamos num sistema em que há estação de monta. Então o primeiro índice que deve ser pontuado é a taxa de prenhez. O segundo item, nós podemos dizer que seria a taxa de natalidade. O que significa isso? É o número de bezerros nascidos em relação às vacas que foram prenhas ou que foram enxertadas. Depois de um determinado tempo da estação de monta, o veterinário vai dar o toque, vai te dizer quantos animais, quantas dessas matrizes estão prenhas, e depois que os animais nascerem, então nós temos condições de saber qual que é essa taxa de natalidade dentro do rebanho. Como também temos a taxa de mortalidade, que ela é medida pós-nascimento dos bezerros até a fase da desmama. Então seria o número de bezerros mortos em relação ao número de bezerros nascidos. Peso médio do bezerro ao desmame. Com quantos quilos eu desmamo estes bezerros? E esse item a gente deveria sempre reajustar ele ou ajustar para 205 dias a desmama.
porque eventualmente você pode desmamar numa determinada estação os bezerros ali com seus 200 dias de vida, 195, em outro momento, por alguma circunstância de pasto ou de algumas outras necessidades, você desmamar eventualmente com 215 dias. Então não dá para comparar uma desmama de 215 dias contra uma desmama de 190 dias. Portanto, a gente sempre deve ajustar 205 dias para que a gente possa ter comparações mais justas de uma estação com a outra. Intervalo entre partos, né? Se a vaca pariu este ano, vamos dizer em outubro, no ano que vem ela está parindo em outubro também? Se assim estiver, nós estamos falando de 12 meses de intervalo entre partos, um índice muito importante quando a gente vai pensar na fertilidade. E por fim, não que não tenha outros índices, mas nós estamos colocando aqui os índices que seriam básicos da gente poder fazer o levantamento, o período de serviço, que vai ter uma correlação direta também com o intervalo entre partos, que é o número de dias entre o parto e a cobertura seguinte desse animal. Quanto maior for esse período de serviço, mais risco eu tenho de não colher bezerro na estação seguinte pelo fato da vaca não estar apta logo no início da estação. Esses indicadores aí, pessoal, eu estou classificando-os como indicadores secos. O que é isso? São indicadores que basta uma leitura direta, basta um apontamento direto deste indicador, muito fácil de ser colocado, de ser anotado, né, de ser observado. Então eu entendo que são dados ou indicadores secos e diretos. E nós vamos explicar um pouco melhor do porquê que existem outros tipos de indicadores, que são os indicadores que eu estou classificando como indicadores inteligentes. Por que indicadores inteligentes? Porque eles não são de leitura direta ou de mensuração direta. Eles dependem de dois ou mais, ou um conjunto de outros indicadores que vão te dar, então, o resultado deste indicador que nós vamos te contar. E o primeiro deles, né, eu até vou te dizer o seguinte, existem alguns indicadores inteligentes. O primeiro deles que nós devemos considerar é a taxa de desmame. O que significa essa taxa de desmame na pecuária de corte? É o número de bezerros desmamados em relação ao número de vacas expostas ou aptas na estação de monta. Por que ele é um indicador inteligente? Porque este número de bezerros desmamados, eles dependem de todos aqueles outros indicadores que nós comentamos no slide passado. Exatamente, ele adensou todos aqueles itens anteriores lá num só. Tá? É a concepção, é a prenhez, é a reabsorção, todos os itens ali estão influenciados, e a mortalidade dos bezerros. Exatamente, todos aqueles indicadores anteriores têm uma relação com a taxa de desmame. Por isso, o primeiro indicador inteligente que nós temos que estar com ele muito afinados é a taxa de desmame que nós temos no rebanho. E nós vamos mostrar para vocês aqui que a vaca ou a matriz, se a gente for pensar, fazer uma correlação com uma indústria, nós temos que pensar que essa vaca é o nosso bem, é o nosso ativo. Ela é o equipamento, ela é a máquina de uma indústria. E Entendi. Toda máquina, ela tem um custo, mesmo que não estiver produzindo. Ela tem um custo do espaço que ela está ocupando, né? Essa máquina tem um aluguel a ser pago, ou tem um terreno que foi comprado para que ela possa ficar e consumir um espaço, consumir um insumo, consumir um combustível, enfim, ela tem que consumir uma mão de obra, ela tem que consumir uma segurança, enfim, este equipamento, produzindo ou não, ele tem um custo. Então, a vaca nossa é este equipamento. Se ela não estiver produzindo, ela tem um custo inserido em cima dela. E eu preciso fazer então com que essa máquina produza, para que ela possa justificar a sua presença. E a unidade de produto ou a produção que este equipamento, que essa matriz gera, no caso da pecuária, são os bezerros. Né? O bezerro é a nossa unidade de produção. É isso que vai gerar a nossa receita. Então eu tenho que enxergar esta correlação
para que eu possa diluir os custos da minha máquina, da minha matriz, gerando um produto através dela, obviamente que dando insumo, que dando condições, né, que dando toda a estrutura para que ela possa produzir. E aí eu deixo a primeira pergunta para vocês. Se eu tenho 100 matrizes dentro do meu rebanho e expus essas 100 matrizes na minha estação de monta, quantos bezerros essas matrizes, essas 100 matrizes, vão desmamar? Quantos bezerros gerados por essas matrizes vão desmamar? Vocês já têm uma ideia sobre isso? Eu já de cara já te digo que não é 100, né? Não é 100. E o senhor lembrou muito bem, doutor Renato, é muito comum a gente estar conversando com um produtor numa fazenda que está fazendo planos de venda de bezerro para a época da desmama e ele comenta com a gente que tem um número de matriz X e ele considera que o número de bezerros nascidos e desmamados serão X. É como se fosse uma corrida de obstáculos, você vai perdendo a cada fase. Exatamente. Uma coisa a gente já pode garantir, não serão 100 bezerros. Mas quantos serão? Nós vamos mostrar um pouco mais quais são as influências que existem, especialmente nesse primeiro indicador inteligente, que é a taxa de desmame, quais são os fatores que influenciam o resultado deste indicador. Nós vamos colocar alguns dos principais, e existem alguns outros, mas o primeiro deles, quando eu coloco essas vacas em estação de monta, a primeira coisa que tem que acontecer é essa vaca dar cio. Se essa vaca não der cio, ela não será prenha, ela não será coberta, tá certo? Então, o primeiro item dentro da taxa de desmame que vai ter uma correlação é o cio das matrizes. E esse cio, ele está diretamente ligado à condição corporal desse animal. E se nós pensarmos que a condição corporal é uma influência direta, o que influencia a condição corporal? Diretamente o que ela come, diretamente a condição dessas pastagens, diretamente a condição de suplementação e mineralização que esse animal recebe. Esses serão os fatores diretos e mais importantes que estão correlacionados com o cio desse animal. E essa máxima é muito conhecida, né? Vaca magra não dá cio, então a condição corporal é muito importante. Muito importante. E aí nós temos que pensar que quando eu vou fazer um planejamento, quando eu vou falar do índice taxa de desmame, eu já posso pensar que eu vou ter que me programar no mínimo 18 meses antes. Como assim, Ricardo? Pessoal, pense, vamos pegar lá do final do bezerro desmamado para trás. Quando um bezerro está no ponto da desmama, 7 meses antes desse período, esse bezerro esteve andando com sua mãe, ele esteve ao pé da vaca. 9 meses antes desse período, ele estava em processo de gestação dentro do útero da vaca. Só isso daí nós já estamos falando de 16 meses. E esses outros 2 meses estão anteriores ao início da estação de monta, porque eu não posso levar, como o Dr. Renato lembrou bem, a vaca para a estação de monta magra. Eu preciso preparar essa vaca pelo menos 2 meses antes da estação para que ela possa entrar em boas condições corporais. E esses 2 meses, pessoal, eles estão ligados a quê? As minhas condições de pasto. É o momento em que eu vou fazer uma separação de áreas mais adequadas para esse animal ganhar peso, né? É uma hora que eu vou colocar o animal onde tiver mais massa, é a hora que eu vou fazer eventuais adubações, adubações pontuais ou correções e reservar alguns pastos para que essas vacas possam entrar em boas condições. Enfim, existe todo um processo ligado ao manejo de pasto e de alimentação, quem sabe até suplementação, dependendo da situação que os pastos estiverem. E para isso eu coloco aí um calendário de estações para que vocês possam ter uma ideia, onde eu estou exemplificando estação de monta que se inicia em janeiro dos anos, como é o mês em que nós estamos, e nessa região nossa aqui de centro-oeste, indo para norte, Brasil Central, nós temos muitas estações que começam em janeiro. Por que qual que é o principal motivo para uma estação se iniciar? Primeiro, é a vaca que está dando cio. Se ela está dando cio é porque ela está em boas condições corporais. Se está em boas condições corporais é porque ela está bem nutrida. Ou seja, tem disponibilidade de pasto, sendo que a grande parte da nossa pecuária é uma pecuária de pasto. Então, eu preciso ter pasto em qualidade
e em abundância para que eu possa entrar em estação de monta. Então, na maioria desse Brasil Central, eu estive... Janeiro é esse mês. Janeiro é este mês, porque novembro e dezembro eu estava preparando estes animais para chegarem bem na estação. Em algumas outras regiões, na hora que a gente vai mais para o sul do centro-oeste, na hora que a gente vai do sul do sudeste ou mesmo centro-oeste, algumas regiões que começam chuvas mais cedo, setembro, outubro, essa estação de monta se antecipa, eventualmente para novembro, eventualmente para dezembro. Então nós não estamos aqui dizendo que o mês de janeiro é o mês que tem que iniciar a estação de monta. Nós estamos dizendo que o início da estação de monta tem uma correlação direta com abundância de pasto e qualidade de pasto. Então, no caso de uma estação de monta que se inicia, por exemplo, no dia 1º de janeiro, se nós formos olhar iniciando 1º de janeiro, nós vamos ter a primeira estação de nascimento, que seria 9 meses da gestação, bezerros começando a nascer em setembro. E ele ficando 7 meses ao pé da matriz, ele iniciaria a sua desmama em abril do ano seguinte. Isto daí dá 16 meses, mais 2 anteriores ao janeiro, por isso que nós estamos dizendo em 18 meses como um tempo mínimo para que você possa se preparar para um bom índice de taxa de desmama. E se nós formos pensar que no meio destes 18 meses nós vamos consertar o nosso índice, nós estamos muito enganados, nós não vamos consertar aquilo que ficou para trás. Nós podemos melhorar o que está daquele ponto para frente, mas se eu errei, por exemplo, no cio, eu já estou com boa parte do meu índice de taxa de desmama comprometido. Tá certo? Então, muito importante entender que nestes 18 meses eles precisam ser planejados e iniciados a execução deles neste período anterior ao início da estação de monta. Do contrário, não teremos um bom índice de estação de monta. Depois que a vaca deu cio, obviamente que ela tem que ser coberta. Ou ela pode ser coberta pelo touro, ou ela pode ser coberta pelo homem através da inseminação artificial. A monta natural, que ainda é a grande parte dos sistemas reprodutivos na pecuária de corte do Brasil e também da pecuária de leite, e nós precisamos pensar inicialmente numa relação entre o touro e o número de vacas que serão expostas a ele. E numa correlação bem já consagrada, nós temos que pensar que seria em torno de 25 a 30 vacas para cada touro, para que a gente possa ter uma boa correlação. Mas existem estudos modernos, doutor Renato, que já estão mostrando que essa correlação pode ser bem diluída quando a gente tiver testes andrológicos e testes de libido. Eventualmente a gente pode ter um touro aí até para 80 vacas. E quando se fala de raças zebuínas e o zebu, o Nelore, é muito comum. O zebu é muito... a tendência dele de haver esse andrológico não muito bom é alto. Então, a necessidade do teste andrológico e do teste de libido, no caso do zebuíno, é muito grande. Os estudos que o Dr. Ricardo estavam falando chegam a 1 para 100 de animais com andrológico muito bom e com teste de libido muito bom. Então, há de se fazer o andrológico e o teste de libido dos animais para ter uma eficiência boa. Muito bem. E não sendo a monta natural, nós temos aí a inseminação artificial e a IATF crescendo a ritmos muito grandes nos últimos anos. Está aí um gráfico que pode mostrar como que a curva está empinada nos últimos anos com relação ao crescimento, mas ainda nós temos apenas 15% das nossas matrizes sendo cobertas via inseminação artificial, pessoal. Ainda é muito pouco, mas esse crescimento ele está se devendo muito à intensificação que está existindo em IATF, que é a inseminação artificial por tempo fixo. Famoso protocolo. Protocolo. Então, na inseminação artificial, nós temos alguns outros fatores que podem influenciar o resultado, porque na inseminação tradicional, nós temos que observar cio. Essa observação de cio é 2 vezes no dia. Nós temos que ter a hora certa para inseminar, dependendo da observação do cio. Nós temos temperatura de água, nós temos conservação de sêmen, falha na observação de cio. Falha na observação, nós temos vários fatores que podem contribuir negativamente para os resultados da inseminação artificial e, obviamente, isso aí vai interferir na prenhez dos animais e na taxa de desmame.
E a IATF também tem interferência do homem, mas é um recurso que a gente otimiza muito melhor. É um recurso que tem tempos determinados, tem protocolos, mas também continua tendo a interferência do homem, que pode, em algum desses momentos, em termos de procedimentos, não estar com eles adequados e também isso interferir nos resultados da prenhez. Então, a monta propriamente dito é também um dos fatores que influenciam o indicador taxa de desmame. Vejam aí como que a inseminação está crescendo, mas muito puxada agora pela IATF. Essa curva que vocês estão vendo aí meio cor de burro fugido, que é essa aí meio verde, meio marrom, eu não estou entendendo muito bem, esta é o percentual de IATF em relação às inseminações. Vejam uma correlação direta, ou seja, 80% do que se gasta de sêmen hoje no Brasil é em decorrência do processo de IATF. Então é o IATF que está puxando, na verdade, a venda ou uso dessa inseminação artificial. E vejam que nessa curva azul é a observação de cio, ou seja, existe uma tendência de redução, uma tendência de baixa na observação de cio devido a todas essas características e dificuldades que nós acabamos de relatar. E porque as pessoas têm entrado muito nesses protocolos de IATF, com empresas aí especializadas nesse segmento, enfim, com protocolos e procedimentos já bem padrão e com resultados muito interessantes. No sistema, na taxa de desmame, nós temos ainda mais um outro fator, que seria a prenhez, ou seja, o percentual de vacas que foram prenhas, daquelas que eu inseminei ou que o boi correu. E este item, prenhez, ele também tem uma correlação não só com tudo isso que nós comentamos, mas tem uma correlação também, doutor Renato, muito forte com a questão sanitária, correto? Muito bem lembrado. E aí eu pergunto para o senhor qual que é a influência do controle sanitário neste item relacionado à prenhez. O senhor que é o especialista, o senhor que é o veterinário e eu aqui estou como um aprendiz. Tá certo. Quais seriam os resultados? Eu vou colocar aqui um calendário sanitário para que possa até contribuir um pouco para a explanação que o senhor vai falar. Doutor Ricardo, existem várias coisas que devem ser colocadas para as vacas. O calendário sanitário está aí bem complexo, febre aftosa, clostridioses, brucelose, mas gostaria de chamar a atenção para IBR, BVD e leptospirose. A leptospirose é uma doença muito comum em praticamente todas as fazendas de corte de leite e é uma doença facilmente prevenível por vacina e uma vacina com custo-benefício muito bom. Então todas as fazendas deveriam trabalhar no mínimo com a vacina de leptospirose e a gente acompanha no campo e a gente vê que não trabalha. Além disso, a gente tem outras doenças reprodutivas importantes que são a IBR e o BVD, que são vacinas um pouco mais caras, mais demandadas sob o ponto de vista econômico, mas quando se trata de fazendas que querem ter boas taxas de desmame, é uma vacina que se torna imprescindível. Porque vamos pensar, muito legal vender bezerro de 300, 330 reais arroba, mas e se esse bezerro não nascer? E se essa vaca abortar? E se essa vaca reabsorver esse bezerro? E se essa vaca tiver um feto mumificado? Aí a vacina previne muito isso. Então o senhor está dizendo, doutor Renato, que na verdade essas vacinas têm relação também com outros fatores que influenciam a taxa de desmame, que estão aí relacionados abaixo, que vai de reabsorção embrionária, abortos, natimortos, né? O que significa aborto e natimorto, doutor Renato? A reabsorção embrionária é muito comum o pessoal confundir reabsorção embrionária e aborto. Quando você vai lá, faz um ultrassom na vaca, ela já tem pelo menos uns 20, 28 dias de prenhez, e você detecta a prenhez ali, e logo em seguida esse bezerro desaparece, a gente chama isso de reabsorção embrionária. Até mais ou menos uns 120 dias, a vaca não demonstra sinais externos de aborto. Placenta, não aparece, mas o bezerro morre e ele é reabsorvido pelo corpo. Então é um tipo de aborto, um aborto precoce. E o aborto mais tardio, que é o aborto aí dos 120 dias até vir a termo, que é quando com 9 meses de idade, é o aborto clássico. A gente vê, inclusive, a bunda do animal suja, que todo peão sabe que é um aborto. E além disso, a gente ainda tem a taxa de natimortos, que são bezerros que por qualquer motivo chegaram a termo, são
bezerros de 9 meses de idade, mas nasceram mortos ou por algum distúrbio ali durante o processo de parição ou mesmo por alguma doença que pode acarretar isso aí. Então tudo isso afeta a taxa de desmame e além disso, como o Dr. Ricardo falou, nós ainda temos a mortalidade dos bezerros, que é aquele bezerro que nasce e que morre até antes da desmama. Pois é, pessoal, então vocês estão percebendo quanta influência existe no indicador ou no índice taxa de desmame? Por isso ele é chamado de indicador inteligente. Veja que se a vaca não deu cio, vai interferir, se a vaca não emprenhou, isso vai interferir, se houve todos esses problemas relacionados especialmente às questões sanitárias e o bezerro não nasceu, isso vai interferir, se o bezerro nasceu e ainda morreu, também terá interferência na taxa de desmame. Verdadeira corrida de obstáculo. Então, exatamente. Um indicador só que mostra todos os processos da fazenda. É isso mesmo. E, doutor Renato, nós estamos aí também próximo de mais um evento ligado ao nosso CMC acadêmico. O Sim. que é que está por vir aí? Cria e Recria, que vai ser agora dia 19 e 20 de abril. 2 dias de aula, que seria praticamente uma mentoria com o Dr. Paulo e o Dr. Ricardo, acesso ao CMC Flix e uma opção presencial e remota. O que é uma opção remota? A opção que a gente desenvolveu agora recentemente, agora nesse ano de pandemia, agora a gente desenvolveu Você pode participar do curso assistindo todas as aulas teóricas e práticas da sua casa, ligado pelo seu notebook, pelo seu smartphone e assistir às aulas presencialmente, remotamente. Esse presencial é diferente do online, porque o online a aula é pré-gravada. O presencial, você está participando ao vivo. Ao vivo no curral, ao vivo na sala de aula. Junto com os alunos, fazendo perguntas. Interagindo. O aluno faz uma pergunta, você tem uma pergunta também, você faz. É bem interessante. Pessoal, o retorno que a gente recebe das pessoas que participaram dos estudantes é fantástica, viu? O pessoal gosta muito do curso, vocês não vão se arrepender, vai ser fenomenal. Tem muito conteúdo interessante e inovador. Verdade. Mas eu fiz a pergunta lá atrás. Para cada 100 matrizes que eu exponho à estação de monta, posso contar com quantos bezerros desmamados? Vocês talvez tenham até desanimado, né? Depois que viram aquele tanto de índice que pode influenciar no resultado final. Vai sobrar nenhum, não. Mas vai sobrar, pessoal. E eu vou mostrar para vocês aqui que a média brasileira, para cada 100 vacas expostas, eles colhem apenas 65% de bezerros. Obviamente que entre macho e fêmeas, né? Apenas 65 são desmamados lá no final, depois daquele período lá de 16 meses do início da estação até o final da desmama. E o ponto de equilíbrio, quando eu falo ponto de equilíbrio, eu estou falando de negócio, eu estou falando de resultados econômicos e financeiros. Quem está aí com 69 bezerros desmamados para cada 100 vacas, ele não está ganhando dinheiro, ele está no ponto de equilíbrio. Está pagando suas contas. Está pagando as contas. E eu vou dizer para vocês que aí a média do Brasil está abaixo, ou seja, na média brasileira, os pecuaristas de cria estão em prejuízo. Muitos deles não sabem dessa situação, porque não tem as coisas apontadas, mas é aquele produtor que demora mais para trocar seu carro, é o que não dá conta mais de trocar o seu trator, é que para reformar uma cerca ele tem que vender um animal e assim por diante. Né? O caixa vai sendo comido gradativamente, ele não percebe que ele está numa situação vermelha no seu negócio. Então nós temos que pensar que 65 nós não podemos ter, nós temos que pensar que tem que ser mais. E os criadores que hoje estão com resultados que nós estamos intitulando como top, aqueles que estão com todos os seus apontamentos, que estão com alguma tecnologia implantada dentro da sua propriedade, eles estão colhendo aí 85 bezerros para cada 100 matrizes expostas. Portanto, não é o 100, doutor Renato, mas nós já temos aí números que a gente pode ter como referência do que eu não posso ter e daquilo que eu vou buscar, porque nós temos pessoas que estão tendo sim resultado de 85, porque isso está medido e isso está publicado. Interessante. Mas nós vamos mostrar mais para frente qual seria as metas que nós devemos ter para vários índices, incluindo esse da taxa de desmame. E o mestre Antônio Schacker, que eu gosto muito e sigo muito os seus ensinamentos,
né? Ele fala uma frase que cabe muito bem dentro da pecuária, não só de corte como de leite. Produzir muito, pessoal, não necessariamente vai garantir o lucro, mas produzir pouco é certeza do prejuízo. Nossa, então nós temos que pensar que a taxa de desmame é um indicador inteligente que nós temos que buscar. E o número de bezerros desmamados ele tem uma correlação direta com o resultado do nosso negócio, do nosso empreendimento. Vamos então falar de um segundo indicador inteligente, que seria quilos de bezerros desmamados por vaca exposta. Este indicador, eu digo para vocês que ele ainda é mais importante do que o que nós falamos anteriormente. Por quê? Porque ele correlaciona o total de peso somados dos bezerros desmamados em relação às vacas que foram expostas dentro da estação. Então esse é um índice muito poderoso, porque ele está incluindo tanto a taxa de desmama quanto o peso a desmama. Vocês lembram que o peso a desmama era um daqueles indicadores que eu comentei sendo secos, que é direto, você pôs o bezerro na balança, você mede. Mas quantos bezerros que eu colhi para que eu possa saber se realmente esse indicador é importante? Então temos que pensar que este indicador ele contempla 2 índices anteriores. E qual que deveria ser esse valor então? Tem uma ideia, doutor Renato? Olha, não. É um índice tão novo e tão inovador que realmente o senhor vai ter de contar para a gente. Exato, não é comum, pessoal, esse indicador, mas as pessoas que já estão com seus apontamentos estão cada vez buscando indicadores mais inteligentes. E o que a gente pode dizer é o seguinte, a média da pecuária brasileira é 88 quilos, ou seja, eu peguei todos os bezerros desmamados daquela estação, pus na balança e dividi esse peso pelo número de vacas expostas lá na estação. Se o cara já estava mal lá com 65, aí acaba de arrebentar ele. Né? Imagina. Eu não estou dizendo que é o número de vacas que pariu não, pessoal. É o número de vacas que foram colocados na estação. Então a média brasileira é 88 quilos apenas para cada vaca exposta. E quando, para o total de vacas expostas. E a pecuária, vamos dizer, a meta da pecuária de cria que nós devemos almejar, que está muito ligado aí aos índices Integra, é 158 quilos de peso do bezerro em relação à vaca exposta. E aqueles produtores que já estão com aquele procedimento da precocinha, que seria você ter animais mais precoces, né? Desafio aos 12, 14 meses de idade as fêmeas para reprodução, esse pessoal já está com 200 quilos de peso de bezerro por vaca exposta. Portanto, temos números aí que agora a gente já pode ter como referência para o nosso negócio. E o outro índice, terceiro item dos indicadores inteligentes, seria uma relação de desmame. O que é isso, pessoal? É o peso do bezerro em relação ao peso da vaca na data do desmame. Este indicador ele correlaciona também a situação da sua fêmea. Aquelas pessoas que imaginam que a vaca boa é aquela vaca grande, é aquela vaca pesada, quando você vai para esse índice, vocês vão ver que dificilmente você vai manter uma vaca grande no seu rebanho. Você vai manter uma vaca mais ajustada, porque o que nós devemos buscar é uma vaca boa é aquela que desmama um bezerro na metade do seu peso. Vocês entenderam isso? E a meta que eu devo buscar é o seguinte, pelo menos 40%. Pelo menos esse bezerro deve ter 400 gramas de peso desmamado para cada quilo de vaca exposta na estação de monta. Isso vai fazer ao longo das nossas seleções, nós vamos acabar avaliando que a melhor vaca não é a vaca pesada, mas é uma vaca média, é uma vaca que cicla bem, é uma vaca boa de fertilidade e que o bezerro dela desmama lá com seus 225 quilos enquanto ela tem 450. Isso é o que relaciona entre 420 e 450, são mais ou menos as melhores vacas dentro desse modelo. Está dentro daquilo que o pessoal fala, vaca muito pesada, pisa muito, acaba estragando muitas pastagens. Come muito. Exato. E não vai produzir um bezerro com 50% do peso dela. Então, um indicador muito interessante. E passando então para o sistema de recria e engorda, pessoal, se tem um indicador que é o ponto-chave para que determine o resultado do seu negócio, é GMD, que é ganho médio diário. Né? Dentre dezenas de indicadores que nós podemos ter, nós citamos alguns indicadores, não citamos essa dezena que eu estou dizendo, o GMD é o mais poderoso. Ele é o que gera o maior impacto no resultado da atividade e ele consegue, de forma muito peculiar,
aumentar o giro e a margem ao mesmo tempo, coisa até difícil da gente poder entender, porque dentro de uma economia aberta, de uma economia normal, de uma economia livre, se eu sou produtor de uma caneta como essa aqui, né, um pointer como esse, se eu estou com esse produto agarrado dentro da minha prateleira, o que eu faço para ele girar? Diminuir a margem para ele girar mais rápido. Exatamente, eu diminuo o preço dele, que vai diminuir a minha margem, mas eu ponho ele para girar. Então eu aumento o giro diminuindo a margem. Mas como que o GMD faz exatamente os dois caminharem para o lado positivo? Aumenta tanto o giro quanto a margem. Se eu tenho, por exemplo, um programa de abater os meus animais num período de 24 meses, e eu aumento o GMD, ao invés de 24 meses para abate, eu vou reduzir isso, vamos entender, para 21 meses. Eu ganhei 3 meses dentro do processo. E esses 3 meses existem custos dentro da minha operação. É o custo da mão de obra, é o custo da fazenda, é o custo da infraestrutura, é uma série de custos que eu tiro quando eu antecipo o animal. E isso acaba aumentando a minha margem. Obviamente que eu não posso antecipar 3 meses e não colocar outros animais no lugar. Eu vou aumentar o giro colocando outros animais também. Então GMD é um indicador muito poderoso e que nós temos que pensar que na pecuária moderna acabou aquele negócio de boi sanfona, ou aquele animal que ganha peso nas águas, perde peso na seca, ganha nas águas seguintes, perde de novo e ele vai fazendo o efeito sanfona, que é o que mostra aí nessa curva verde, e que os animais seriam abatidos lá com seus 42, 48 meses de idade. Isso, pessoal, acabou. Essa pecuária, lamentavelmente, não traz retorno econômico mais. Ela não tem giro, ela não tem GMD. E a pecuária veio se modernizando, né, considerando, por exemplo, essa curva rosa, em que você não vê queda, você vê apenas ganho. Obviamente que num período mais favorável como das águas, a curva é mais em pé porque os ganhos são maiores, e na época da seca a curva é menos em pé, mas continua ainda sendo crescente, ou seja, continua tendo ganho de peso, que é com o uso dos suplementos aí modernos que tem no mercado, que a Rações Futura domina e tem muita tecnologia, que é o uso dos sais proteicos, proteicos energéticos, rações e assim por diante. Tema do curso, inclusive. E vai estar dentro do curso, muito bem lembrado, doutor Renato. Faz parte de um dos principais temas e conteúdos, né, ministrados pelo Dr. Paulo César. E nós temos ainda a pecuária mais moderna, que é os suplementos, tanto volumosos quanto concentrados, e términos em confinamento, em que a gente tem uma curva ainda muito mais em pé e a gente vê os abates aí em torno dos seus 20 a 24 meses. E comento que a curva, que a Rações Futura já tem potencial, poder e comprovação de campo, nem está aí. Porque nós temos curva também mais em pé do que essa, com animais sendo abatidos com 1 ano de vida, com as suas 15 arrobas e muito bem acabado. Então isso nós veremos no curso também, veremos na prática, veremos em loco esses confinamentos e esses resultados. Então não perca, porque lá vão poder ver situações ainda mais modernas do que essas demonstradas. Mas existe uma pergunta que as pessoas, ou uma dúvida que o pecuarista sempre nos traz. Mas espera aí, se eu estou aumentando o GMD, se eu estou colocando mais comida, mais suplementação, isso é mais caro. Sim, isso tem mais desembolso, não resta dúvida. Mas o fato de ter mais desembolso não necessariamente diz que isso é menos lucrativo. E tá aí experimentos mostrando, né, no caso de animais em cria, animais de recria e engorda, nós estamos vendo aí que em ganhos que anteriormente existiam de 430 gramas por dia, existia uma margem no lucro em torno de 43%, ou lucro por cabeça de R$ 814, ou taxa interna de retorno, ou taxa de retorno ao mês de 1,29. Quando eles aumentaram esse GMD em 20%, saindo de 430 para 520 gramas, vejam que a margem subiu mais de 6,6%, vejam que o lucro por cabeça subiu em mais de R$ 100, e vejam que a taxa de retorno subiu em quase 0,8% ao mês. Então isso mostra o seguinte, pessoal, o GMD também tem uma correlação direta com o resultado financeiro. E se eu mostrar esses mesmos resultados também visando só confinamento, que é um momento mais restritivo, de mais gargalo, mais profissional, de mais aperto e de margens muito menores, quando existia o projeto de ganhos de 1,4 kg por dia, nós estávamos falando de margem de 9,2%. Aumentou em 20% esse GMD, essa margem subiu para 14,2%, ou seja, mais 5 pontos percentuais na margem. E vejam que isso transformou também lucro em cabeça, coincidentemente igual o outro modelo,
mais R$ 106 por cabeça e mais 5,8% absoluto na taxa de retorno. Portanto, existe uma correlação direta em aumento de GMD e resultado econômico e financeiro dentro do meu sistema. E para que a gente possa ter uma ideia do que seriam um indicador para esses ganhos de peso, existe uma ferramenta, pessoal, que é chamada GMD Global. O que é isso? Você reúne todas as categorias dentro da fazenda e avalia qual foi o GMD de todas aquelas categorias existentes dentro da propriedade. Como existem sistemas diferentes, nós temos, por exemplo, o sistema de cria, e que nós temos que colocar como meta pelo menos 360 gramas de ganho ao dia durante o ano para todos os animais reunidos. No sistema de recria e engorda, eu tenho que pensar que a meta seria no mínimo 550 gramas cabeça dia. E para o ciclo completo, em que a fazenda faz a cria, recria e engorda, pelo menos 450 gramas por dia. Então aí já mostra para vocês alguma métrica, já mostra para vocês alguma referência, que quando vocês fizerem a avaliação no período, vocês vão estar sabendo se estão enquadrados dentro de um modelo que é ganhador financeiramente, se é um modelo que está empatando ou se é um modelo de prejuízo. E assim essa referência pode fazer vocês mudarem. São GMDs que não são exagerados, né? São GMDs muito fáceis de ser conseguidos. Não vou dizer que seriam fáceis, doutor Renato, mas são possíveis, muito possíveis, né? Mas isso precisa de gestão e fundamentalmente precisa de apontamentos, preciso de coleta de dados, senão eu acho que estou nadando e estou afogando. Então eu preciso conhecer esses números e essa talvez seja a principal carência nas fazendas brasileiras, que são os apontamentos. O outro índice ligado ao sistema de recria e engorda seria o acabamento da carcaça, quando eu falo de qualidade do produto final. Esta qualidade, ela nos é premiada, ela é paga por aqueles que conseguem fazer uma qualidade melhor. Essa qualidade, eu estou dizendo que é especialmente acabamento de carcaça, né? Nós temos o acabamento que somos premiados, especialmente porque existe uma correlação direta também com rendimento de carcaça. Então eu consigo vender mais carcaça quando eu vou para um acabamento mais nobre. E esses acabamentos mais nobres, indiscutivelmente, precisam ter ração concentrada dentro da sua dieta. O pasto, propriamente dito, pode até me dar um boi com o mesmo peso vivo do que um boi que eu tratei no arraçoamento, mas eu não vou ter a mesma qualidade final, eu não vou ter o mesmo rendimento final. E este acabamento tem uma correlação direta com 3 itens fundamentais, que é a genética, o ambiente e a alimentação. Cria e recria, que vai ser agora dia 19 e 20 de abril. 2 dias de aula, que seria praticamente uma mentoria com o Dr. Paulo e o Dr. Ricardo. Acesso ao CMC Flix e uma opção presencial e remota. O que é uma opção remota? A opção que a gente desenvolveu agora recentemente, agora nesse ano de pandemia, agora a gente desenvolveu Você pode participar do curso assistindo todas as aulas teóricas e práticas da sua casa. Ligado pelo seu notebook, pelo seu smartphone e assistir às aulas presencialmente, remotamente. Esse presencial é diferente do online, porque o online a aula é pré-gravada. O presencial, você está participando ao vivo. Ao vivo no curral, ao vivo na sala de aula. Junto com os alunos fazendo perguntas. Interagindo. O aluno faz uma pergunta, você tem uma pergunta também, você faz. É bem interessante. Podemos falar também que essa terminação a pasto e confinamento tem uma relação direta com a lotação animal. Sem querer a gente falar de todos os dados aqui, mas vejam nessa coluna da direita que quando eu falo de pasto extensivo, eu estou falando de uma possibilidade aí, vejam que menos de 3 arrobas por hectare ano de produção de carne. Mas quando eu intensifico, né, que seja no pastejo rotacionado, eu já subo isso para quase 400 quilos por hectare ano. Né? Se eu ponho o pastejo intensivo rotacionado mais irrigação, que seria para alguns nichos dos pecuaristas, eu subo isso numa proporção também de indo para quase 1.500 quilos por hectare ano, e o confinamento propriamente dito, que foge completamente a essas correlações. E que vocês vão ver esses cálculos no curso também, mostrando essa correlação do confinamento em relação à produtividade de carne por hectare ano, aí realmente é incontestável como que as lotações variam muito em virtude do sistema que você escolhe para o seu sistema de produção. E um outro índice ligado ao sistema de cria e recria, nós estamos falando de ganho de carcaça líquida, que, afinal de contas, é isto que eu vou vender. Eu vou receber o meu produto mesmo pela carcaça líquida.
e não pelas vísceras, né? E não pelo conteúdo, não pelo bucho dos animais, mas é o quanto eu consigo produzir de carcaça líquida. E a fórmula para que a gente saiba qual é essa carcaça líquida é o peso da carcaça ao abate, que nós temos no romaneio do frigorífico, menos o peso vivo de entrada do animal no confinamento, que normalmente o rendimento é de 50%, como convencional, dividido pelos dias de confinamento. Isso aí vai me dar o ganho de carcaça líquida por dia. E a gente pode perceber aí no gráfico que essa coluna azul, que seria o ganho de peso do animal, ganho de peso vivo, e o alaranjado seria o ganho da carcaça, vejam que quando o animal ainda está na fase de recria, eu tenho uma correlação de ganho de peso vivo muito maior proporcionalmente do que o ganho da carcaça. Mas a partir do momento que eu vou para a terminação, vejam como o ritmo sobe muito fortemente para o ganho de carcaça, que é de fato onde eu vou ganhar carcaça, é na terminação, é na fase de engorda dos animais. E eu só deixo uma pequena consideração aí, porque às vezes tem muita polêmica ou discussão sobre rendimento de carcaça. O importante, pessoal, é que você faça o seu protocolo de peso de saída dos animais para você comparar os seus resultados com você mesmo, dos anos anteriores ou das partidas anteriores. Porque uma coisa é a pessoa não dar jejum, outra é o que dá 8 horas, o outro dá 12 horas, outro dá 24 horas, isso tudo vai interferir no rendimento de carcaça. Então, às vezes é injusto a gente querer comparar rendimento de carcaça de um produtor para o outro quando eles têm regimes de jejum diferentes um do outro. Então compare com você mesmo. Sem contar genética, sem contar tipo de alimentação, várias coisas que interferem. São várias variações. Então eu só deixo esse adendo aí para que vocês não fiquem desorientados querendo comparar esses produtos com outras fazendas. E outro índice muito importante e que ele consegue ser medido para aquelas pessoas que hoje trabalham com Total Mixer, que tem balança, né, o célula de carga no equipamento, que sabem exatamente o quanto de alimento que estão fornecendo para os animais, que fazem uma boa leitura de coxo, que não tem sobras no coxo ou que essas sobras também sejam conhecidas, este pessoal consegue saber qual foi a conversão animal ou a conversão alimentar. O que significa isso? É o quanto de alimento, e que na nutrição animal a gente expressa em matéria seca, quantos quilos desse alimento o animal precisa comer para ganhar 1 quilo de peso vivo. Isso é o que a gente chama de conversão alimentar. E a gente consegue ver variações absurdas. Nós estamos falando de variações de 50% de um animal que come aí 6 quilos de matéria seca e outro que consome 9 quilos de matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso vivo. Isso tem uma correlação direta com genética, com dieta e com alimentos que são usados, né, nos sistemas, mas hoje está havendo também boa seleção para isso, especialmente as pessoas que têm o gado do confinamento crioulo, que é aquela que tem o ciclo completo, que conhece a sua matriz, que conhece os bois que ela colocou dentro do seu rebanho, eles conseguem ao longo das gerações fazer seleções para poder ter animais de melhor conversão dentro da propriedade. E não podemos deixar de falar de métricas financeiras, dos desembolsos. Isso é uma informação importantíssima em qualquer negócio, pessoal, e que a pecuária de corte ainda é muito carente. Para que vocês tenham uma ideia, na pecuária de cria, eu deveria, e esses dados são baseados aí no benchmark da Integra de 2020, o sistema de cria nós deveríamos ter como referência gastar até R$ 39,00 por cabeça mês como desembolso. No caso de ciclo completo, gastar em torno de R$ 63,00 por cabeça mês. E no sistema de recria e engorda, até aí uns R$ 81, R$ 82,00 por cabeça mês. Quando eu falo desembolso, pessoal, é aquilo que você aplica, que você tira do bolso todos os meses. É nutrição, seria sal mineral, é ração concentrada, é vacina, é mão de obra, é adubação dos pastos, é herbicida, enfim, tudo aquilo que você desembolsa, que está relacionado à criação dos seus animais, ele é considerado como desembolso. Na hora que você apura no final do ano tudo que você gastou com os animais e divide pelos meses e divide pelo número de cabeças, você acha esse número. Então essa referência aí é muito importante para que você possa saber se o seu caixa está bem equilibrado ou se você está tendo desembolsos que justifiquem dentro de uma atividade lucrativa. E falando de índices da operação propriamente dito,
quantas arrobas que eu produzi no ano. Na verdade, esse é meu produto, pessoal. Eu, no final das contas, se eu vendi bezerro ou eu vendi vaca vazia ou descarte, no fundo, eu estou vendendo arrobas. É o que o pessoal da agricultura tem muito domínio na produção de soja, de milho, de algodão e assim por diante. Eles sabem muito bem quanto que eles produzem. E nós, às vezes, falamos, eu vendi tantos bezerros esse mês. Não sabe nem eventualmente quantas arrobas foram vendidas. Então, pensando em índices da operação, nós vamos ter que saber quanto que nós produzimos de arroba. E o que significa isso? Qual que foi o meu estoque final, menos o meu estoque inicial, menos as compras que eventualmente eu fiz dentro do período do ano pecuário, mais as vendas. Esta é a fórmula para eu poder achar qual foi minha produção em arrobas do rebanho. Lembrando que ano pecuário é diferente de ano de calendário ou de ano agrícola. Quando a gente fala de ano pecuário, nós estamos falando de um período entre 1º de julho a 30 de junho, que teoricamente eu desmamei todos os bezerros até essa data. Então, ano pecuário ele é diferente de calendário ou mesmo diferente de ano agrícola. O segundo índice desse indicador de operação, nós podemos falar que seria quantos hectares eu utilizei para produzir essas arrobas. E como eu vou calcular isso? Eu preciso saber qual foi a minha área pecuária disponível. E quando eu falo área pecuária, é o total de área que eu gastei com pastagem, obviamente, essa é o direto, mais as áreas de produção de volumoso que eventualmente eu dei como suplementação num período da seca ou mesmo eu dei em confinamento, área de grãos que eu produzi para alimentação animal, se for área de grãos que eu usei para área agrícola, eu não considero aí, mas se for usado na alimentação animal eu tenho que contemplar, né? Menos as áreas de reservas ou APPs ou áreas de infraestrutura e áreas agrícolas. Esta é a área produtiva disponível da pecuária. Seria esta mostrada abaixo, menos a outra mais abaixo. Eu tenho então a área produtiva disponível. E isso então vai me dar o índice final da operação, que seria quantas arrobas por hectare ao ano eu produzi. Esse índice vai me dizer se eu estou comparativamente competitivo com outros sistemas de produção, por exemplo, da agrícola, do eucalipto, da soja, do milho e da cana e assim por diante. E para que nós tenhamos uma referência, a média do Brasil é em torno de 3,7 arrobas por hectare, pessoal. É ridículo, mas essa é a média brasileira. Não precisa nem me perguntar se esse pessoal que está na média está ganhando dinheiro, porque nós já sabemos que não está. Está longe. E a meta que nós precisamos estabelecer na pecuária como uma primeira meta, não que essa é a meta melhor, mas precisamos, se estamos próximo da média nacional, é estabelecer uma de 15 arrobas por hectare. Como meta. Como meta. Quando chegarmos lá, nós teremos, obviamente, recursos para produzir mais do que isso. E quando vamos falar de situações financeiras, vamos pensar que nossa primeira meta deveria ser de pelo menos R$500, faltou o R cifrão ali, pelo menos R$500 por hectare como lucro. Isso não compete com muitas lavouras, pessoal, no atual cenário, mas essa é uma primeira meta que poderemos estabelecer para poder falar que nós estamos num negócio e num negócio promissor. Para que a gente possa então deixar algumas referências de meta a serem buscadas, vejam aí dentro daqueles itens secos, né, e eventualmente alguns outros aí que têm relação com aqueles indicadores inteligentes, a natalidade, num sistema hoje melhorado e com alguma tecnologia, o pessoal está na casa de 80%. A meta que deveríamos buscar, 90%, ou pelo menos 90%. Mortalidade até desmama. As fazendas estão em torno de 4, as fazendas com tecnologia, tá, pessoal? Melhoradas, que isso não é média nacional, porque a média nacional nem quero colocar aí porque ela é de dados econômicos fracassados. Então temos que pensar em ter no máximo 2% de mortalidade até desmama. Taxa de desmama, que nós vimos lá, quem está hoje com algum controle está com 75%, mas temos que pensar em ir acima de 88%. Eu mostrei para vocês lá, fazendas top hoje tendo 85%. Mortalidade pós-desmama, temos que pensar em ter no máximo 1%. Idade à primeira cria, estamos aí com esses sistemas de alimentação e genética avançada para produzir as precocinhas. Então as fazendas hoje boas estão entre 2 e 3 anos para a idade à primeira cria. Temos que pensar em baixar isso para 1,7 até 2,6 anos.
Intervalo entre partos que está entre 14 e 18, vamos trabalhar para 12. Idade de abate de 2,5 anos nas fazendas hoje controladas, vamos pensar que é de 1 a 2. Nós já temos. Vocês vão ver no curso aqui, vão ver em loco animais que são abatidos com menos de 1 ano de vida. Então é realidade, isso aí não é nenhum sonho, nenhuma fantasia não. São dados admissíveis e muito poderosos que podem ser alcançados. E lotação, que seria unidade animal por hectare, unidade animal é um animal de 450 kg de peso vivo. Nós estamos falando que essas fazendas estão com 1,2 e seguramente para ter isso, os pastos são bem manejados, adubados ou mesmo tem alguma suplementação na seca e temos que pensar em subir de 2 UA por hectare para que possamos ser competitivos com essas outras atividades que existem no agronegócio. Para a agricultura não roubar o espaço da pecuária. Exatamente, que é uma tendência que vem acontecendo forte nas últimas décadas, para não dizer nos últimos anos, nas últimas décadas. E aí, pessoal, resumindo tudo isso que nós falamos, vamos pensar, e eu uso muito esse termo, que é o tríplice fator para o sucesso na pecuária de corte. Lembrem das iniciais MGE, margem, giro e escala. Para que eu possa ser um pecuarista de sucesso, empreendedor e que tenho isto como um negócio da minha vida, eu preciso ter os 3. Não adianta eu ter 1 ou 2 dos 3. Nós vamos precisar ter os 3 para que eu possa ter um negócio de sucesso. E essa margem, giro e escala, a gente acaba falando também no curso mais detalhadamente sobre isso, mas muitos dos indicadores que nós mostramos aí para trás têm uma correlação direta com um desses itens aí. Né? Tem alguma outra consideração, doutor Renato, que você queira fazer ou vamos aí direto para as perguntas? Doutor Ricardo, eu estou realmente impressionado. Essa live de hoje abriu a minha cabeça, eu não imaginava que tivesse tanto indicador na pecuária de corte que fosse possível. Realmente eu fiquei impressionado com isso e eu acredito que o pessoal que está em casa deve estar atordoado. Eu aconselho repetir essa live, observar tudo, anotar, porque isso que o Dr. Ricardo passou para a gente hoje, nunca vi nem em universidade. Obrigado, doutor Renato. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até então. Obrigado, Isnei Faria, presidente do Grupo Futura. Obrigado, doutor Paulo César. Não pôde estar aqui hoje, mas amanhã talvez vamos nos encontrar. Obrigado aí aos nossos amigos, sócios das outras unidades, nossos produtores, representantes, supervisores. E boa noite e até semana que vem. Boa noite, pessoal.